Bom dia, hoje é 8 de setembro, segunda-feira, e eu sou a pastora Mônica Laiandra e eu venho aqui para trazer mais uma palavra de Deus para a sua vida. O tema de hoje é Se Espelhando na Vida de Daniel e nós vamos ler a referência bíblica que está no livro que leva o seu nome, Daniel, capítulo 6, versículo 4, que diz: Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício, nenhuma culpa. Então, meus amados, como vemos aqui, Daniel foi confirmado até pelos seus inimigos que era um homem íntegro, um homem fiel ao Senhor. A Bíblia diz que quando o anjo Gabriel se dirige a Daniel, se dirige a ele lhe chamando de muito amado, reconhecendo que ele era muito amado pelo Senhor. E o próprio Deus confirma a sua integridade por intermédio do profeta Ezequiel, lá no livro de Ezequiel 14:14. Daniel foi conhecido como um homem guerreiro na oração. Embora ele tenha sido exilado no cativeiro babilônico, mas ele viveu uma vida de oração, porque a Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia ele se ajoelhava, erguia as suas mãos e orava, adorava, clamava ao seu Deus. Quando o rei Dário assinou um decreto afirmando que qualquer pessoa que orasse ou fizesse um pedido a qualquer um que não fosse ele, o rei, seria lançado na cova dos leões. Mas observe bem que Daniel não se deixou intimidar por esse decreto. Mesmo assim, ele continuou a orar 3 vezes por dia, como era de costume, porque foi assim que ele aprendeu, foi assim que os seus pais lhe ensinaram. Então, todos os dias, independente do decreto, ele abria a janela do seu quarto, que estava direcionado para o seu povo, a sua nação em Israel, e se ajoelhava e dava graças a Deus. Ou seja, ele não procurou se esconder para orar, porque existia um decreto proibindo de qualquer pessoa se ajoelhar, orar ou pedir qualquer coisa que não fosse para o rei Dário. A comunhão que Daniel tinha com Deus, nós percebemos que era a coisa mais importante da sua vida. Ainda que ele estivesse sob a ameaça de morte, ele não se importava. Ele tinha a oração como um hábito e ele estava disposto, se fosse necessário, a ser jogado sim na cova dos leões para não comprometer o seu relacionamento com Deus e não parar de orar. E a pergunta de hoje é: o que você está disposto a fazer para não ter a sua vida comprometida com Deus? Tem pessoas que, por tão pouco, deixam de falar com Deus, se negam que serve a Deus, têm vergonha de dizer que vai à casa do Senhor, porque se preocupa com a opinião das pessoas, com o que vão falar, com o que vão dizer. E eu quero te perguntar uma coisa: o que é mais importante para você? É o que Deus pensa de você ou é o que as pessoas pensam? É o que Deus fala de você ou é o que as pessoas falam de você? E se você for olhar direitinho a história de Daniel, você vai ver que Deus, observando a sua fidelidade, o seu compromisso com ele, Deus não somente livrou Daniel da boca dos leões, como também moveu o coração do rei para fazer um decreto para todo o seu reino, dizendo que os homens deveriam temer o Deus de Daniel, pois ele tinha livrado Daniel da cova dos leões. Eu gostava muito de Daniel. Mesmo gostando de Daniel, ele foi preciso jogar Daniel na cova dos leões, porque ele não podia passar por cima do seu decreto. Mas ele viu o milagre que aconteceu, porque Deus o livrou. Deus o livrou mediante a sua fidelidade. E eu quero falar para você que Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e sempre será. Ele não muda.
O nosso Deus, ele é imutável. Ele continua sendo fiel com aqueles que são fiel a Ele. Então, o que você está disposto a negar por amor de Deus? Quantos livramentos que Deus tem te dado que às vezes você nem tem percebido, porque a palavra do Senhor vai dizer que se não fosse a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, certamente nós já teríamos sido consumidos. Então é isso que Deus faz. Quando nós somos fiéis a Ele, Ele vai nos honrar aonde nós estivermos, aonde nós chegarmos. Deuteronômio 28 diz que quando eu obedecer a palavra do Senhor, não é eu que vou correr atrás das bênçãos, mas são as bênçãos que correrão atrás de mim. Então o segredo é ser fiel ao Senhor e ser obediente à sua palavra e à sua vontade. Essa é a palavra que eu deixo para a tua vida hoje, nessa manhã de segunda-feira, que essa palavra possa te ajudar a despertar um desejo ardente que queima de dentro para fora, de ser fiel e obediente ao Senhor. Um abraço e fica com Deus, em nome de Jesus.